cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação: Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente.
um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Boa noite, pessoal. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Tão esperado, o pessoal tá tudo na expectativa, noite fria, noite de chuva, uma equipe enorme aqui nos estúdios, todos aguardando essa entrevista com o nosso amigo, nosso advogado, doutor Júnior Meira. Doutor Júnior Meira, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite, meu amigo Dedé do Matadouro, mais uma vez é uma honra vir aqui a seu podcast. Muita alegria nessa noite chuvosa, fria. E eu quero cumprimentar toda a população de Remígio, todos os amigos de Remígio, todo mundo que está me escutando aí através das redes sociais, do seu podcast, do Instagram, do Facebook, e dizer da minha alegria de retornar a este lindo podcast que tanta audiência e que tanta informação traz à minha querida Remígio. O caldeirão da política, ele tá fervendo. É novidade por cima de novidade, chegou a hora da onça beber água.
E a gente vai falar de política, que é o espaço democrático para quem quer vir expor as suas ideias. E o assunto da semana, doutor Júnior Meira, que o pessoal tanto comenta, a gente vai entrar nessa linha, começando. Quantos anos foi que o senhor ficou à frente do jurídico do nosso município? Dedé, com muita satisfação, eu fiquei à frente do jurídico do nosso município. Ia completar 12 anos agora, no dia 1º de janeiro de 2025. Então eu fiquei 11 anos e meio, mais de 11 anos e meio, à frente da Procuradoria-Geral do município de Remígio, com muita honra, com muita alegria e trabalhando para meu povo. Todo o pessoal ficou na expectativa, semana após semana, todo mundo esperando, doutor Júnior, uma definição, né, que o pessoal aguardava muito para onde o União Brasil, junto com o prefeito André, iria tomar um partido e ir para um lado, fazer uma escolha, que vivemos em um país democrático, temos esse direito, né? E aí eu gostaria de saber da opinião do doutor Júnior Meira, que também estava esperando esse momento, qual a sua visão, a sua opinião em relação à definição do prefeito André, junto com a União Brasil, em apoiar a pré-candidatura da esposa do deputado. Dedé, eu, como disse no vídeo que pedi demissão da Procuradoria, eu fiquei extremamente decepcionado com a posição do prefeito. Muito decepcionado, e não só eu. Todos aqueles que trabalharam na campanha passada para o prefeito André e que sofreram as perseguições, as chatices, as humilhações, ficaram extremamente decepcionados. E a resposta está aí. A ida do prefeito para lá parece que, em vez de causar vantagem para eles, foi desvantagem. O povo está extremamente revoltado, o povo está extremamente angustiado e estão tentando segurar o povo na pressão. Mas pressão no povo de Remigense não cola não, porque o povo remigense, como eu disse, Rangel, no vídeo passado, a gente não tem coleira não. A gente tora as coleiras tudinho, não fica uma. Porque o povo de Remígio é livre, independente e sabe escolher na hora certa quem quer fazer o bem para Remígio. A gente sabe, é isso aí. A gente sabe que todo pleito eleitoral, quando ele se inicia, como amanhã será o pontapé inicial da convenção, domingo terá a convenção também, e o pessoal sempre vai usar artifício de anos atrás, tentando falar para o povo o porquê tanto o pessoal usa isso há 10, 12 anos, diz que o retorno da chapa de Cláudio Regis é um retrocesso. Você concorda com isso? Eu não concordo, Dedé. Eu não concordo. Eu sempre digo que política é feita no momento. No momento. E a gente tem hoje o PP, né, o Partido Progressistas, e o PSD, o partido da senadora Daniela Ribeiro, que representam na Paraíba uma força extrema. O que eu quero para Remígio realmente é que as ligações que o pré-candidato Cláudio Regis tem, as ligações que nós temos com o PP, com o PSD, tragam bons frutos para a nossa cidade. E isso não é retrocesso. Ou seja, Dedé, a Lagoa Parque, que a gente conseguiu o dinheiro, que trouxe e foi construída, é um retrocesso? Eu pergunto ao povo de Remígio, o asfalto de Lagoa do Mato, que está sendo feito lá e deixando lindo aquele bairro maravilhoso, é um retrocesso? Eu pergunto ao povo de Remígio, os tratores, aquelas máquinas que estão servindo aos agricultores de Remígio, é um retrocesso? Não é. E isso é o PP e o PSD que está correndo atrás para conseguir. Então eu entendo que Cláudio, entendo que Aguinaldo Ribeiro, entendo que Daniela Ribeiro, entendo que Lucas Ribeiro, que é o vice-governador e será governador por um tempo, que Nobinho Almeida, que eu, que tanta gente, Coronel Galvão e tanta gente que está nessa empreitada, os pré-candidatos a vereadores, e o Milson, todos os nossos amigos, não somos retrocesso para Remígio. Retrocesso para Remígio é aquele que não traz para nossa cidade nada, só conversa e tapiação. Retrocesso para Remígio, Milson, é aquele que não gera emprego na nossa cidade, que nunca construiu um pirulito. Retrocesso para Remígio é aquele
que tapeia a população e não compra no nosso município. Não frequenta os bares, não frequenta os restaurantes, não frequenta o comércio da nossa cidade. Isso sim é retrocesso para Remígio. E nós não. Nós sim, Milson. Diferente deles, que depois que o deputado ganhou, ó, João Pessoa, e só vem aqui dar uma tapeadinha, uma carreirinha na rua para se mostrar pro povo, e nada de ficar em Remígio, mas nós não. Eu vivo em Remígio, você vive em Remígio, Rangel vive em Remígio, Josa vive em Remígio, Cláudio está em Remígio com suas obras, com suas fazendas, com o que ele corre atrás, e nós todos buscando aqui a melhoria da nossa cidade. Não se trata, Dedé, não se trata de retrocesso nenhum. É porque, novamente, eles querem fazer a cabeça do povo, sabe, Milson? A cabeça do povo. Esse povo de lá é assim, eles criam uma narrativa e seguram essa narrativa até o fim, como se essa narrativa cegasse a nossa população. Mas graças a Deus que tem pessoas como eu, que tem pessoas como nós, que vamos tirar as vendas do povo e principalmente quebrar as coleiras. É sempre falado esse resgate a cada afirmação política nas páginas sociais, que é até bom, como jurista, entendedor, advogado, vai esclarecer aqui para o pessoal por que alinham tanto que o prefeito deixou salários atrasados. Eu gostaria que você explicasse a realidade dos fatos. Dedé, isso foi mais uma narrativa criada pelo grupo do deputado. Se dizia que Cláudio tinha deixado esses salários atrasados. E isso passou para toda a população remigense e essa história pegou e ficou na mente do povo. O povo de lá é assim, eles fazem uma tática. Qual é a tática? A mentira, quando é dita repetidamente, várias vezes, na cabeça do povo se torna verdade. E olhem para mim, pessoal de Remígio, eu vou explicar agora para vocês que realmente Cláudio não deixou salários atrasados. Por que ele não deixou salário atrasado, Júnior Meira? Pode ser que o funcionário esteja perguntando lá a mim agora, mas eu não recebi naquele tempo, eu não recebi na época certa. Você não recebeu na época certa, mas o dinheiro estava em caixa. O dinheiro estava em caixa. Tanto é que a prefeitura de Remígio processou Cláudio Regis naquela época, dizendo que ele não tinha pago o salário dos funcionários, e ele se defendeu através do Dr. Mozaniel, o grande Dr. Mozaniel, o nosso decano na advocacia deste grupo. Através do Dr. Mozaniel foi feita a defesa e ele foi absolvido. Está aqui a sentença de lavra do Dr. Jailson Xizui Suassuna, que hoje é o juiz de Bananeiras, e ele absolveu o Cláudio Regis dessa história de ter salário atrasado. Por que não teve salário atrasado? Porque deixou o dinheiro em caixa. E quando foi no dia 10, o outro prefeito que entrou, que foi Melchior, pagou. Mas pagou com dinheiro que foi deixado por quem? Pagou com dinheiro que foi deixado pela gestão Cláudio Regis. Essa é a grande verdade que tem que ser desmistificada na cabeça da população remigense para que a gente não pegue essa pecha. E aí, meu amigo Dedé do Matadouro, com todo respeito, aqui não tem salário atrasado, não. Quem tem salário atrasado é lá. Do outro lado é que tem salário atrasado. Aqui com a gente não tem não, o dinheiro ficou em caixa. Aí a gente vê a pergunta, diante dessa entrevista que a gente marcou, muitas pessoas me mandou perguntar. Tô com mais de 200 pessoas online aqui no Instagram. Face eu não sei nem como é que tá. Então a gente tá indo e tá só começando. Nossa. Pessoal pergunta, 2020 estava todo mundo junto. Doutor, por que o senhor saiu do grupo do deputado? Qual foi a sua decepção? A decepção, Dedé, que eu tenho é a que todos têm. É muito ruim ser enganado, Dedé. Quando a gente acredita numa pessoa e a gente vai do fundo do coração brigar por ela, dar a alma, e você sabe que o lado que eu tiver, eu dou a alma, dou o sangue, brigo e vou pra cima. A gente acredita na pessoa e quando o cara pega na caneta, na danada da caneta, o cara cega, Nilson. Parece que quando pega na caneta e senta naquela cadeira,
se não tiver o domínio, se não tiver a mente perfeita, desconsidera os amigos, esquece de pessoas que correram atrás. Eu fui vítima disso, você foi vítima disso, doutora Janine, que está aqui, também foi vítima disso. Muita gente que está aqui presente foi vítima disso nos dois governos, no governo de Chió e no governo de André. Nós fomos vítimas disso. Eles simplesmente esquecem do povo e esquecem daqueles guerreiros da tropa de choque que está na frente e que passam toda a vida brigando para que eles cheguem ao poder. Não dá para governar e não dá para estar junto, Dedé, de quem não consegue socializar as coisas. De quem quer decidir sozinho, do jeito que quer, a força na marra, como se fosse um imperador. E Remígio não tem imperador. E nós não deixaremos que Remígio tenha imperador. E nós não deixaremos que Remígio tenha maquiagem. E nós não deixaremos que Remígio engula as mentiras e as histórias criadas por esse povo. Pessoal, tem esse comentário, a gente está atualizando agora essa informação. Hoje mesmo recebeu várias perguntas. O que é que está acontecendo? Segundo aqui uma pergunta que me fizeram, que os contratados estão todos assustados, porque diz que já tem uma lista negra. Importante. Quem não rezar pela cartilha está fora da gestão. Importante. Eu acredito que na época, pelo que eu tenho conhecimento, e eu não estava no grupo, André nunca usou desses artifícios, até com Jorge Moraes, esse pessoal. E por que isso está acontecendo agora? Porque agora, Dedé, é a campanha do prefeito. Agora é a galera disputando a mudinha, como eles dizem. Aí, meu amigo, tá complicado. Eu já recebi hoje várias denúncias de funcionários que estão traumatizados, Dedé, com medo de perderem seus empregos, de perder seu ganha-pão, de perder sua feira, porque decidiram ir para o outro lado. Ora, gente, e vocês de lá, não é vocês que pregam a democracia? Não são vocês que pregam que não se pode perseguir ninguém, que o povo é livre, que pode votar em quem quiser? E por que é que vocês estão usando desse artifício? Você já pensou? Hoje estava no Remígio ligado, tem um Dedé, o filho, eu vou pedir licença à minha amiga Nalva Medeiros, mas vou falar. O filho de Nalva Medeiros, nosso amigo Germano, um rapaz extremamente trabalhador, que estava lá competente, fazendo as fotos, buscando seu dinheirinho, ocupando a mente. E hoje ele falou que queria ir para a promotoria, ele mesmo, que queria ir para a promotoria, porque chegou lá e demitiram ele, botaram ele para fora, de uma bolsinha velha que ele recebia lá, de uma mixaria, com um rapaz. Imagine o pai de família que, Josa, só tem esse dinheirinho para fazer a feira e seu coração tá amarelo. Imagina a angústia desse pai de família, dessa mãe de família, que não tem respeitado nem o direito de escolha de voto, que não tem respeitado nem o seu trabalho, que não é dignificado pelo que faz. A população remigense vai dar o troco. E a justiça também. Nós temos aqui uma promotora extremamente diligente, doutora Graziele, e eu tenho certeza que ela não tem lado, ela não quer conversa. Quem tiver errado, ela bota torando, como eu digo, e nós levaremos ao conhecimento do Ministério Público qualquer perseguição que seja feita a contratado, comissionado ou a qualquer cidadão remigense. Como eu disse, nós temos uma rede imensa de amigos, de advogados extremamente competentes que farão valer a lei no município de Remígio. Isso é crime, Dedé. Com a pena alta, perseguir o eleitor, perseguir qualquer pessoa. A gente tem que deixar o cabo votar em quem quiser, Milson. Não se pode fazer isso, não. Isso gera um desconforto na população e vai dar um efeito reverso, porque a população vai dar a resposta na hora certa. A gente tem a pergunta do povo, um eleitor do Lagoa do Mato, ele perguntando aqui, pergunta ao doutor por que Remígio deve votar em Cláudio Regis e em Galvão. Eu
tenho que falar, Dedé, não com pedido de voto. Não. Que aqui ninguém está Falando fazendo de uma pedido de voto. pré-candidatura. A gente está falando das propostas. Isso. Eu sempre tenho conversado com o Cláudio, tenho conversado com o Galvão, e Cláudio tem várias propostas. Primeiro, por quê? Porque tem o apoio de quem pode mandar verba para Remígio. Repito, tem o apoio de Aguinaldo, tem o apoio de Nobinho, tem o apoio de Daniela, tem o apoio de Lucas, tem o apoio dos comerciantes da cidade fortes. Tá entendendo? Primeiro ponto é esse. Não se faz nada sem dinheiro. Dinheiro público para vir para o município. Segundo, porque a gente tem projeto em todo canto. Os caras vêm com história aí de fazer uma UPA. Uma UPA. Sabendo que a UPA não pode ser feita em Remígio, vendendo ilusão, vendendo sonho de novo. E a gente não vai aqui vir dizer, vamos fazer uma UPA, porque a gente não vai conseguir. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ampliar o PA. A gente vai ampliar o PA para aquele outro lado, virado ali para frente daquelas palmeiras, das palmeiras ali por trás, né? A gente vai ampliar aquilo dali para que aquilo vire um mini hospital, Dedé. Um mini hospital com uma capacidade ainda maior. Hoje a gente tem um médico por dia em Remígio, um só. E o cara fica lá sentado, às vezes, 1 hora, 2 horas. Eu mesmo, como procurador do município. Eu mesmo. Levei meu filho lá um dia desses e eu ainda procurador. E eu não quis furar a fila, que é chato. Fiquei lá e errado. Fiquei lá sentado. Passou mais de 2 horas para que o médico pudesse atender. É culpa do médico? É não. Tá faltando médico? Tá não. O médico tá lá. Mas ele não consegue dar conta de tudo. Então a gente tem que ter 2 médicos, 3 médicos. A gente tem que fazer uma ala para a gente fazer pequenas cirurgias que podem ser feitas, como Nobinho fez em Esperança agora, com o hospital lá que é lindo, majestoso. A gente tem, Nilson, uma coisa tão simples, população remigense. Eu me lembro do deputado prometendo de botar internet nas praças. Qualquer pessoa do sítio hoje tem uma internetzinha na sua casa. Qualquer pessoa tem uma internet do mais pobre que for ao mais rico que for. E por que é que até hoje não foi colocado internet de qualidade, pelo menos na Lagoa Parque? Para o jovem estar lá podendo conversar, namorar, mandar um abraço, ligar para um amigo em São Paulo, em todo canto, sem ter que gastar. Uma coisa tão barata, tão simples de fazer. A gente botaria na Lagoa, botaria na Praça Remígio dos Reis, botaria numa praça em Lagoa do Mato, botaria nos pontos principais do sítio, e isso geraria uma mixaria para o município. É um gasto de mixaria, Milson, para o município, e eles não fazem. Desprezam a juventude, desprezam aquele que precisa da internet, que fica chegando na casa do amigo e dizendo, rapaz, me dá aí a senha do Wi-Fi para eu poder usar um pouquinho aqui. E o município podia bancar isso tranquilamente. Outra coisa, Milson, outra coisa, Dedé do Matadouro, outra coisa, população remigense. Existe coisa mais fácil do que botar câmeras no centro da cidade, nas saídas da cidade, câmeras na cidade todinha, para poder diminuir a insegurança que sofre o nosso município. Uma coisa barata, de graça, que melhoraria a segurança e que faria com que a população de Remígio se sentisse mais segura. Não é gastar muito dinheiro, não. A administração não pode ser feita só de pedra e cal. A administração não pode ser feita só de prédio. Porque prédio não dá segurança, porque prédio não dá o que comer, porque prédio não faz com que o coração daquele que receba um remédio, daquele que recebe um afago do prefeito, da família do prefeito. E isso não existe. A administração pensava, trabalhou bem, trabalhou. Mas em quê? Só na área de construção. E as outras áreas ficaram más. E depois que meu amigo Rony saiu da secretaria, a área social... Não existe mais o programa Barriga Cheia, não é isso, Rony? Não existe mais outros programas que eram tocados e que realmente traziam benefício para a população. Aquela população, Milson, aquela população que quer o que comer, aquela população que quer o mais simples, o menor, meu amiguinho baixinho que chegou aqui, muito obrigado pela presença. Grande abraço. Eu fico indignado
com pequenas coisas que podem ser feitas e não são feitas. Olha aí, Dedé. Nós tínhamos aí meio mundo de dinheiro na educação. E se eu estiver mentindo, me desmintam aí, secretários de educação ou quem for. Sobrou tanto dinheiro na educação que tiveram que pagar os funcionários do povo, aumentar os salários, tudo, não sei o que, de tanto dinheiro que tinha. E não fizeram as reformas de Lagoa do Mato. Presta atenção agora, população de Lagoa do Mato. Olha para mim, vocês de Lagoa do Mato, que sempre votaram lá nos grupos de Lagoa do Mato e tinham a honra de dizer que Lagoa do Mato era capaz de decidir uma eleição. Nessa eleição agora, vão ter que tirar de lá várias urnas e colocar para o Clube Antônio Carneiro. Por quê? Porque as escolas de Lagoa do Mato não têm condições para receber as urnas. Vocês de Lagoa do Mato vão ter o trabalho de ter que sair de lá para vir para Remígio votar, porque não vai ter mais todas as urnas em Lagoa do Mato. E isso é angustiante para aquela velhinha que mora ali naquelas ruas por trás de Lagoa do Mato, perto do sítio ali, sair para poder votar e voltar para sua casa sem precisar pegar carro, sem precisar pegar moto, sem precisar pegar ônibus. Isso é o que está acontecendo em Lagoa do Mato. Fico muito triste, e sei que os vereadores de Lagoa do Mato também ficam muito tristes. Cedinho do Bode, Nando, Coelhinho, estão indignados com essa situação. Essa é a verdade. O pessoal tem falado muito quando se trata de dizer a argumento, o porquê, como jurista, conhecedor da reprovação de contas. Tem pessoas que do lado oposto diz que nada mais é do que uma retaliação pela escolha do prefeito. Como conhecedor, eu gostaria que falasse ao povo. Eu sempre vou falar como jurista agora. Quem julga conta de prefeito não é Tribunal de Contas. Quem julga conta de prefeito é Câmara de Vereadores. Os vereadores, aqueles que estão na cidade, que sabem realmente como o dinheiro foi gasto, que sabem realmente onde é que foi empregado, é quem julga as contas do município. Eu não tenho, como advogado agora que nem procurador sou mais, eu não tenho como interferir na visão dos vereadores. Eles são livres, independentes, autônomos e não usam coleira. E eles sim vão se debruçar sobre isso e vão decidir da maneira que eles achem conveniente, né? E a gente tem que respeitar a decisão da Câmara dos Vereadores, porque é a decisão dos membros do Legislativo que foram votados pela população e representam a população remigense para tomar suas decisões. Então, Dedé, eu não tenho como dizer se é retaliação, se não é, o que não deixa de ser, até porque as contas ainda não foram julgadas e eu não tenho como mandar na vontade dos vereadores, nem dizer o que eles têm que fazer ou o que eles têm que deixar de fazer. Ali existe só gente competente, só gente que teve a confiança da população e eles vão saber como vão decidir na hora certa. Pois é. A importância do esclarecimento, de chegar, de falar às pessoas abertamente, olhando olho no olho, é um desafio que é feito para todos. O pessoal tem levado muito em conta que essa campanha, ela se caracteriza frente a frente entre o ex-prefeito Cláudio Regis e o deputado Chió, quando, na verdade, a candidata é Gleides Nelly. Então o pessoal precisa tomar a frente. Eu abri o espaço aqui para que as pessoas venham mostrar seus projetos, falar com as pessoas, como fez o ex-prefeito Paulinho, o Júnior César. Mando convite para várias pessoas, que eu acredito que essa campanha não é de demagogia. Essa campanha é para quem tem a coragem e o que mostrar de olhar olho no olho do eleitor, para que o eleitor absorva e entenda o recado daquilo que é melhor para Remígio em 2025. Não é isso, Júnior? Com certeza, Dedé. O candidato, ele tem que botar a cara. É ele que vai ser votado. Seja em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer canto. É o candidato que tem que falar para os eleitores. Botar a cara. A gente vê uma campanha aí, Dedé, uma pré-campanha,
que parece que a disputa é com o deputado. E não é. É com a esposa dele. É ela que tem que vir falar. Embora que fale que vai sair energia das torneiras, embora que fale qualquer coisa desse tipo, mas tem que vir falar pro povo. Tem que botar a cara, tem que dizer o que realmente a população quer escutar, dizer suas propostas, dizer o que é que tem que fazer, porque eu também cobrarei do pré-candidato Cláudio, do pré-candidato Galvão, da pré-candidata Gledes, da pré-candidata Simone, que mostrem suas propostas. Cláudio conversa comigo e eu estou dizendo aqui o que ele diz, né? Que vai correr atrás em Brasília de verba para tentar asfaltar um pedaço maior da cidade, que vai tentar melhorar a área da saúde com o aprimoramento e o aumento do PA, que vai conseguir mais máquinas para o município, que vai ver se consegue o desenvolvimento da agricultura do nosso município, já que ele é amigo assim, do secretário de Agricultura do Estado, né? E eu acho que esse povo é quem consegue trazer as coisas. Vai pegar a folha de pagamento e vai trazer de volta para o município, e isso eu vou cobrar dele. Não tem nem conversa, tem que trazer para a Remígio, embora eu goste muito de Esperança, mas a minha Remígio é muito mais importante. Nós temos que trazer a folha de volta para o município, para que o cara saque o dinheiro ali no Banco do Brasil e já entre no supermercado de Jorge, no de Petrônio, no de Alcide, entre na feira livre, já compre, já gaste e gaste na nossa cidade e deixe de gastar na minha amada Esperança. É melhor gastar aqui em Remígio. Essa é a grande verdade. E isso vai ser uma das coisas que eu vou cobrar também. Você tá entendendo? Nós temos ainda muitas ruas a serem calçadas no município. Ruas que hoje estão quase intransitáveis. Intransitáveis, né? E a gente consegue, com verba federal, correr atrás disso, né? Eu acho extremamente importante a gente melhorar essa área. E outra coisa, buscar mais investimento para a nossa cidade, para gerar emprego. Eu tenho um amigo e todo mundo conhece, eu tenho a honra de ser amigo dele. Honra de ser amigo dele. Chama Teia de Anitta. Meu amigo Teia de Anitta. E ele comprou a Poliedro. Show aqui. Eu sou advogado dele, sou amigo dele lá em São Paulo. E ele comprou a Poliedro, tá terminando aí os trâmites para regularizar a documentação. E com fé em Deus, ele disse a mim que vai investir em Remígio e que vai abrir um negócio, uma distribuidora, né? Uma distribuidora de bebida, de comida, de supermercado, de tudo. Uma distribuidora grande no nosso município, gerando 70, 80, 100 empregos. E eu peço a ele todo dia que faça isso pela nossa cidade. Porque eu via ele vendendo picolé pra mim na feira. Lá vinha terra com um carrinho de picolé assim, no dia de domingo, no Sol Quente, vendendo na feira. E quando eu vou hoje em São Paulo, ele é um dos grandes empresários de lá, que gera muito emprego para o pessoal de Remígio. A gente tem lá hoje cerca de 60, 80 funcionários de Remígio que podiam trabalhar aqui e que estão lá. É esse povo que eu acredito. É esse povo que eu corro atrás. É uma Almeida dessa daí, que podia qualquer dia botar qualquer coisa aqui em Remígio, mesmo que gere 10, 20 empregos, mas já ajuda 10, 20 famílias. É nesse povo que eu quero me juntar para que Remígio realmente cresça. Cresça de verdade e não cresça só na hipocrisia, na mentira e na maquiagem. A gente tem aguardado essas convenções terminar, os registros de candidatura, para a gente poder convidar as pessoas a vir aqui mostrar os projetos que tem para Remígio. Muita gente online, mais no Instagram, viu? A gente não pode perder tempo, né, usando só ataque. A gente tem que progredir, tem que olhar para frente, tem que dizer o que é que Remígio está precisando, mostrar o que essa juventude, esse novo pessoal da nossa cidade, esses que tem de 20 anos para cá, o pessoal tá ansioso para que a gente mostre, entendeu? Novidades que o pessoal precisa. A juventude estuda, a juventude faz universidade, mas a juventude não tem campo de trabalho em nosso município. E diante de folhas, muitos documentos que eu tenho aqui, de planos, de projetos, para mostrar na hora certa o que pode ser feito para o Remígio, para realmente, entre o Legislativo e o Executivo, quem realmente está compromissado com o Remígio. Na minha opinião, eu acho que hoje é uma perda de tempo você ficar somente apontando para aquilo que ficou no passado. A gente tem que partir de amanhã, de domingo, para frente e deixar o povo escolher, porque o povo é livre e independente para fazer a escolha que quiser. Não vai haver
mais umas histórias que a gente tá vendo por aí, que futuramente, quando estiverem todo mundo aqui sendo entrevistado juntos, serão também cobrados. Porque falar para 5 pessoas é uma coisa, e falar para 400 pessoas é outra completamente diferente. E falar para 2.000 pessoas em um palanque, em um comício, com mais de 1.000 celulares registrando, é um grande desafio para saber quem realmente está preparado para assumir os destinos do nosso município em 2025. Dedé, eu fico doente com perseguição. Doente com perseguição. Eu soube que um rapaz que trabalhava na equipe do deputado, um rapaz chamado Moisés, trabalhava tanto tempo lá, extremamente competente na área de mídia, também tinha sido demitido. Não pode nem falar mais com a gente. Não pode nem chegar perto de quem faça parte do outro grupo, porque é demitido. E eu fico perguntando, por que demitir esse povo, Milson? Só demite o que precisa mais? Só demite o mais carente? Só demite o laço mais fraco? Por que vocês não me demitiram? Por que vocês não me demitiram? Só demite o pobre mais fraco. Eu tive que pedir saída do município porque não concordava nem coadunava com a junção de vocês. Não persegue o mais fraco não, rapaz. Não faz isso não. Porque a gente vai tomar providência. Vem aqui, ó. Persegue aqui, ó. Que a gente aguenta. Pau com as 2 mãos. Vocês só perseguem os mais fracos. É errado demais isso. Deixa o pobre de família fazer a feira dele. Não façam isso com eles, não. Porque eles vão dar o troco a vocês. Vão dar o troco a vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que é uma população angustiada, cismada e colocada contra a parede. Não vi um ainda que faz isso com o povo se sair bem. Vamos mandar os abraços, que a galera tá assim vibrando no Instagram, no Face, mais tarde vai ser no YouTube, entendeu? Sempre uma liderança de audiência. Esses podcasts aqui já vai superando o pico. Desde que eu peguei há 30 minutos atrás, 308 pessoas Dedé, no Face aqui. Interromper tudo de novo. Rapaz, tem um negócio que dá muita angústia. Esses dias teve uma cavalgada aí lá vinha o pessoal do grupo do deputado, tudo a cavalo. Acaba que nunca montado num cavalo, que esculhamba com os cavalos 24 horas por dia, que diz que caga na rua, que votou contra a lei da cavalgada. Os cabas lá aqui no meio do cavalo. Vocês, dos vaqueiros aí, dos agricultores que tudo, vocês sabem quanta hipocrisia existe nesse tipo de ato? Tirem as vendas dos olhos. É só tapiação. Repito de novo, da outro podcast eu disse, vou dizer de novo. Remis tem mais de 100 policiais. São 100 famílias de policial militar, civil e bombeiro. Toda vez que tem um benefício no governo do estado para vocês policiais, o deputado vota contra. Vota contra vocês, a família de vocês, a melhoria do salário, o carro blindado, qualquer coisa. E eu não sei como vocês não enxergam isso. Não sei como vocês não veem isso. Defendam vocês mesmos, como vocês defendem a nós, a sociedade, que sem a polícia nós tava lascado. Prestem atenção nisso. Eu não aguento, Dedé, esse tipo de coisa. Eu não aguento esse tipo de coisa. Eu fico indignado com quem diz uma coisa e faz outra totalmente diferente. Júnior, mandar um grande abraço aí, que está ligado no podcast Fala Remígio, para Bruno Silva, Silvana Santos, José Pereira, Clenildo Torres, Vivi Vaqueiro, Neta de Baú, Isabel, Cristina, Aline Paulino, Letícia Barreto, Ana Alves, Janine Vitória, um grande abraço, Erivaldo Vitor, está assistindo, Gorete Dias, Maria Cleonice, Martinho Lino, um grande abraço para você, Martinho, Josemar Santos, Edson do Forrozão, Edson Forró do Gonzagão, Rafaela Barros está assistindo, José Jael, Celiene Lucena, Nailane Balbino, Mariane Balbino, Socorro Araújo, Cacá Oliveira, deve ser o Cacá Paraíba, Alice Rocha, Ana Lúcia,
Todos um grande abraço e obrigado por sempre na sexta-feira estar ligado no podcast Fala Remígio. Dedé, eu vou aproveitar. Gente, pra quem eu não mandar um abraço, primeiro eu peço desculpa. Desculpa de coração, mas com certeza a minha energia, a minha força vai chegar aí na mente e no coração de vocês. Vocês se sintam todos beijados, abraçados e contem comigo para qualquer coisa. Mas eu vou mandar um abraço aqui, mandar um abraço para o pré-candidato Cláudio Regis, mandar um abraço para minha esposa Lucélia e família, para o Coronel Galvão, mandar um abraço para o meu amigo Petrone de Arara, que me dá a honra de vir aqui, o grande mestre da mídia do Brejo Paraibano. Muito obrigado, amigo. Para Letícia Barreto também, que toma conta da nossa mídia, que é top de linha, guerreira, que vem de muitas batalhas. Mandar um abraço para Josa Galvão, para dona Bernadette, a mulher da contabilidade, que sabe tudo lá em Esperança. Mandar um abraço para Rangel Xavier, guerreiro, que está aqui com a gente. Mandar um abraço para Davi, ó, filho aqui do nosso amigo Ricardo de Joca Sabino, o nosso mascote, né? E a esposa dele, Dona Aline. Mandar um abraço para o cara que investe em Remígio, que comercializa em Remígio, nosso amigo Milson Gogoia, que eu vi vendendo fita ali de lado de Carioca, e hoje é um dos maiores empresários, gera emprego, renda e comércio na nossa cidade. Mandar um abraço para Normando Gogoia, meu amigão lá, esposo da minha pré-candidata Rossana Passo, filha do saudoso Dr. Passo, o maior líder político que Remígio já teve. Mandar um abraço para minha querida doutora Alessandra, nossa Sandrinha, advogada top de linha, para o pré-candidato Rony Davidson, que também está aqui presente, para os vereadores Nando, Doda, Edinho, nossa amiga Laísa também, que gera emprego e renda na nossa cidade, Vanildo Guedes, Coelhinho, Emerson Galvão, Maurício, que está aqui presente comigo, minha amiga Silvana, filha de Doda. Eita, Silvana, tu é uma guerreira, viu? Te perder, quem te perdeu, perdeu muito. Mandar um abraço pra Doda, pra João Cícero e Zé Cícero, né? Que hoje estão aqui com a gente, abrilhantando o nosso grupo. Mandar um abraço pra doutora Janine, mulher de caráter, de moral, que bota a cara mesmo, que não tem medo, tá entendendo? Mandar um abraço pra Francisco de Louro, minha amiga Rosana lá em São Paulo. Pra Johnson, Lyndon Johnson, também grande empresário lá na Bahia, o cara que gera emprego demais lá. Também aqui, tem a distribuidora de bujão, aqui, né? Eita, amigo, venha botar mais empresa aqui em Remígio, viu? Venha botar mais empresa, que você é da nossa terra e sempre nos ajuda. E fazer aqui a propaganda do frango, que delícia, que tá tomando conta do Brasil todinho, viu? Tomando conta. Nosso amigo de Assis, Goreto, lá do Lagoa do Mato. Carlinhos, Neném, Didi do Gado, os irmãos do vereador Edinho. Um abraço pra Didi, que eu gosto de coração. Pra minha esposa Lucélia, um beijo. Obrigado pela fortaleza que você é na minha vida. E a gente vai estar junto sempre, brigando pelo que é certo, ajudando a população com o que a gente puder, porque Deus já foi muito bom na vida da gente, Dedé. E aproveitando também para mandar um abraço para Jonas e Luciene, lá em João Pessoa, estão assistindo o podcast, né? Ao meu amigo que eu encontrei, manda um alô, rapaz, quem tá assistindo vocês esquecem da gente. Meu amigo Antônio Alprijo, Ailton, Dona Nevinha, um grande abraço, Dena, meus amigos do compadre João de Aprígio, é Antônio e João de Aprígio, os irmãos. Rapaz, Lucas da Ótica aqui pedindo alô. Alô para meu amigão Lucas da Ótica. Pedro Camburão, Deg, Vavá, Biboa, Edivan e toda a família Aprígio tá aqui levando o meu abraço para vocês que estão ligados no podcast Fala Remígio. A linha dessa campanha é o seguinte: pessoal, quando começar a botar os pés na rua, é como você fala, que vai mostrar para aqueles que ainda estão em dúvida ou indeciso qual lado vai fazer a escolha. E diante disso, você com essa experiência que tem e toda a equipe, nessas pesquisas, como você está vendo esses resultados em relação às duas candidaturas, às duas pré-candidaturas? Dedé, eu não posso, Dá números. por determinação eleitoral da lei, eu não posso falar de números de pesquisa, não posso falar desse tipo de coisa. Isso realmente não posso fazer. É verdade. Eu só quero dizer a vocês uma coisa. Eu trabalho muito, corro atrás. E eu não vou pro lado que perde, não. Pode ter certeza disso. O pessoal gosta de fazer um levantamento para os nossos amigos pré-candidatos a vereadores
estão tudo colocando o nome à disposição, muitos com já experiência, outros que estão colocando o nome pela primeira vez. Esse resultado de 2020 aqui dá um entendimento que muita gente vai ter que trabalhar, que se há uma campanha disputada para sentar na Câmara ali, essa é uma, viu? E dependendo das escolhas a serem feitas, vai surpreender muita gente. Eu espero que o pessoal faça a sua parte, vá na mídia social, fale com o seu eleitor e dê as suas opiniões do que acha que pode fazer pelo nosso município. O estúdio aqui tá cheio, o calor tá a 40 graus. O pessoal aqui tudo assistindo esse podcast. Não é isso, Júnior? Desse jeito, mandar um abraço pra galera do Vaqueiros Remigenses, nosso amigo Vivi Vaqueiro, o homem que sabe falar bonito, tá aqui presente. Mandar um abraço pra ele, pros Vaqueiros Remigenses, pra meu professor Luiz Neto, meu professor de vaquejado, o velho Luiz Neto, acaba que comanda os amigos vaqueiros aqui da cidade. Mandar um abraço pra Josemar, pra meu amigo João Hermenegildo, pra Giovanni Medeiros, que deve estar por aí, lá no Pará, não sei aonde, no Maranhão, escutando aqui o podcast da gente lá do Maranhão. Um abraço, Giovanni, gosto muito de tu. E tamo aí, tamo junto, tamo forte e vamos trabalhar para que Remígio tenha, Dedé, desenvolvimento. A palavra é essa, Milson, literalmente. A gente consegue, com os amigos, trazer coisas para Remígio. Com fé em Deus, a gente consegue. Abração, galera, da Conexão Jovem. A Conexão Jovem, meu amigo, tá revolucionando a mídia da pré-campanha. É um negócio de louco, de louco. Tem um rapazinho lá, um tal de Ítalo, que quando ele terminar, vai direto pra Globo. Tem conversa não. É a pergunta. Agora vamos falar um pouco daquilo que o município sempre está precisando e diz um tem solução, outro se posiciona em cima da trave ou não. A gente precisa desenvolver a situação do nosso município, disso não tem a menor sombra de dúvida, que a gente precisa mostrar novas ações. A gente tem um mercado, ele pode até o final do ano, acredito que ele esteja concluído, né? Na sua opinião, vai dar uma grande injeção no comércio de nossa cidade? Vai sim, o mercado vai dar sim uma grande obra, tomara que seja concluída até o mês a qualquer tempo, agora nesse mandato ou no próximo mandato. O prefeito que entrar, o que tiver, tem a obrigação de terminar aquele mercado, que já vem há muito tempo sem terminar, prejudicando os comerciantes, né? É uma grande obra, sem dúvida nenhuma, e merece, Remígio merece uma obra daquela, Dedé. A gente vai cada dia buscar melhoramento para aquilo dali, né? Porque tem gente que não tem coragem de se posicionar. Eu não sei qual é a decisão do prefeito atual, ou do próximo prefeito, ou da próxima prefeita, quem quer que seja. Eu não sei qual é a decisão em relação a dia de feira. Agora, eu já tinha decidido. Se fosse eu, com todo respeito aos comerciantes, a quem fosse, eu respeito tudo, não sou eu que estou decidindo. Quem vai decidir é o próximo prefeito. Eu já tinha me posicionado. Eu acho ainda que a feira devia ser no domingo. Eu ouvi. Parece assim, no meu coração, eu respeito as opiniões contrárias, não sou eu que vou decidir, quero deixar bem claro. Eu respeito as opiniões contrárias, mas parece que Remígio, quando não tem feira no domingo, parece que não é Remígio. A gente falta sentir aquele cheiro de se levantar de manhã e sentir o cheiro da feira, o cheiro do pessoal passando para a feira logo cedo. Eu acho que isso, além de comercial, é cultural e mexe com o psicológico da gente. Aí a pessoa não entender, uma feira aos domingos, quantas mil pessoas dá nessa feira. Ainda existe pessoas que dizem que só vem passear. Minha gente, qualquer pessoa que vem de fora para Remígio, que chupar um picolé, gastou aqui. Já gastou aqui. Se entra numa loja, se compra qualquer material, um batom. O que a gente não pode é ficar com essa visão fechada, achando que Remígio, como tem um ditado, Remígio é só para os remigenses. Remígio é para os remigenses, sim, ser beneficiado, vender o seu produto, poder ampliar seu comércio e poder entender que sem o povo de fora, a gente teve uma queda brusca
na nossa feira e não conseguiu sequer empatar 50%, pelo menos, do que a gente tinha em nossa feira. Então tem que abrir a mente, quem se preocupa com o Remígio. Eu ouvi ambos os lados, só que não tem coragem de dizer abertamente que é um defeito. Muitas pessoas que vai ficar em cima do muro sem dizer assim, seja o que o povo quiser. Não, tem que ter posição. Chegou aqui um entrevistado que disse, a feira é no domingo, porque sempre foi no domingo. Outros dizem, é no sábado. Isso é posição. Aí quando está conversando por trás dos bastidores, diz, realmente, a feira tem que ser no domingo. Dedé, você tem toda a razão. Em nada na vida a gente tem que ficar em cima do muro. Minha mãe sempre dizia que Grande abraço, dona Carmoniza. Quando um gato, meu pai João Barbosa Seu também, João que deve estar Barbosa, ouvindo com lá, certeza absoluta. o eterno vereador da gente. Quando um gato fica em cima do muro, ou um timbu fica em cima do muro, ele leva pedrada dos dois lados. Do vizinho do lado e do vizinho do outro. Então a gente tem que se posicionar na vida. Tudo na vida a gente tem que ter posição. E o que diferencia um ser humano do outro é a coragem, Milson. Não é a coragem de brigar, não, de dar murro nos outros, de nada, não. É a coragem como um todo. A coragem de se levantar cedo, a coragem de trabalhar, a coragem de fazer um comércio como você faz, a coragem de ter um podcast desse como você tem, a coragem de sair para trabalhar na roça, a coragem de dirigir um carro, de dirigir um avião, de ser um advogado, de ser um médico, passar um remédio sabendo que não vai matar. O que diferencia um homem do outro, o ser humano do outro, é a coragem. Quem não tem coragem nunca vai ser nada na vida. E quem não tem coragem nunca vai liderar. Nunca vai liderar. E eu dizia, do atual prefeito. Foi prefeito, mas faltou a ele coragem. Coragem de decidir. E quando decidiu, ao meu ver, decidiu errado. E a gente não queria, Dedé, repito, que ele viesse pro nosso lado, não. A gente queria só, como muitos da prefeitura, que ele fizesse simplesmente uma coisa: deixasse o povo decidir. Só isso. Só isso. Porque eu quis ser pré-candidato. Quis ser pré-candidato. E você sabe disso. Com certeza, sei da E fui enganado. Fui enganado, Rangel. A sequência foi essa. Quis ser pré-candidato e fui enganado. Depois veio o professor Dão. E o professor Dão, o prefeito botou ele no balanço, balançou ele pra lá e pra cá e derrubou ele do balanço. E depois veio o nosso amigo Alexandre Pebinha. E aí o grupo do prefeito pegou o Peba, empurrou dentro do buraco e nunca mais ele saiu. Infelizmente. E ainda cantaram o filho do saudoso Dr. Passo, Joséan. Ainda tentaram tapear o nosso amigo Jó, mas ele foi sábio e correu antes de ter prejuízos maiores. Então, esse é o grande problema. Se não tivesse candidato e dissesse isso antes e corresse logo, mas não ficasse fazendo o que fez com a gente, não, que isso foi muito desgostoso. Diante de sua verdade, para a gente ser bem claro e transparente, para algumas pessoas que acham que querer forçar a barra funciona, não funciona, de forma alguma. Desde julho, que eu recebi o convite para auxiliar a gestão, dar uma força para a mídia, eu tenho mostrado seus feitos, não se nega do seu trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana, nós descendo ali embaixo, tem muita gente que é pegador de carona e aproveitador de momento. Houve momentos quando aquela obra em 2020 ela foi colocada em pauta, até pelo grupo aqui também, que estava todo mundo junto, que a Lagoa do Freitas saía. E hoje ela está começando a tomar formato. Ver pessoas, Júnior, pessoas que condenavam o espaço, agora por causa da união, fazendo vídeo, cara, lá. Fazendo vídeo que antes dizia que era uma loucura da gestão e o prefeito com a ousadia disse, eu vou e faço. E vai ficar um cartão postal registrado na nossa cidade. E você vendo, cara, as pessoas, infelizmente tá todo mundo no grupo, mas fazendo seus vídeos, fazendo sua chamada,
dizendo que ali é um Mas grande feito. Mas, Dedé, mas é isso. É isso que eu explicava ao prefeito e que ele não entendeu. O grupo do deputado agora vai tentar se apropriar das obras do prefeito para dizer que as obras de André foram a continuidade do mandato dele. É quase como se dissesse que André não tinha capacidade de fazer nada, que na verdade aquelas obras pertencem ao grupo do deputado. Eles estão fazendo isso claramente, se apropriando. E eles usam o discurso de que é uma continuidade do governo de Chió. Que continuidade se vocês viraram inimigo? Que continuidade se vocês se intrigaram? Que continuidade se todo mesmo mundo de gente perdeu o emprego? Que continuidade se o prefeito votou em George Moraes e não votou em você? O povo não é doido, não. O povo não é abestalhado, não. O povo tá entendendo porque foi que houve essa união. Ele sabe do que existe lá por debaixo dos tapetes, dos acordos, das coisas. O povo sabe. O povo não é besta, não. E vai dar o troco a vocês. Vocês vão ver. Não tenho dúvida disso, não. Hoje, com a internet, com o celular, todo mundo sabe de tudo. A gente faz uma transmissão de dentro de casa, como nós estamos fazendo agora aqui no Instagram. Tem mais de 200 e poucas pessoas. Aí deve ter mais de 200, 300, não sei quanto. Tem muita gente escutando isso e isso vai ficar para a posteridade. Fica gravado lá. Gravado lá. E para o pessoal que não assistiu, vai ficar no YouTube, que é para as pessoas assistirem em casa, em sua sala. Só colocar lá, Dedé do Matadouro, vai ver o podcast, como tantas e tantas outras entrevistas. Grande abraço para Napoleão Fernandes, né? Eita, grande Napoleão, nosso pré-candidato. Dentinho Alves, Luciana Daniel, Joyce Santos, Aldenir Laureano, Ramayana Santos, Patrol Eita, Laureano, Ramayana, Deni, Pató. de Assis Uber, né? Nil Montador está assistindo também, Juninho Costa, Paulo Márcio, Lucas Benevenuto, Maria Aparecida, Roseane Barreto, Niele Alves, Nívia Alves, Jaedson Soares, Leide Freitas tá ligada, Albeniza, Luana Fernandes, Roberval Pereira tá ligado, velho Beval, Josefa Bandeira, Zefa Bandeira, um grande abraço pra você, pra Socorro, pra João, pra toda a galera, Valéria Santos, Neide, Estefânio, acho que é isso, não deu pra... Do Carmo, presente, está assistindo Maria da Guia, Rio dos Santos, Cícero Martins, João dos Santos, Socorro Dias. Então é isso, Júnior. A galera tá toda ouvindo e outros vai ouvir muito mais. Todo mundo olhando. Mandar um abraço para um advogado, meu querido Bamberto, que tá me ouvindo, para Raimundo, lá do Piauí. Valeu, Raimundo. Um abração, meu advogado amigo lá do Piauí, para Sara Cecília, para Elielza, para Rosilene. Se eu for continuar aqui, eu não vou conseguir parar. É muita gente para Robinho, para Ana Paula, para Felipe, Marcel, para a galera lá da Xandapia que tá me escutando, para João Santos, né? Para todo mundo, gente, todo mundo. Me desculpa, eu não vou conseguir fazer aqui porque tem muita gente e eu não consegui fazer. É isso daí que a gente tá passando para vocês. É isso daí que a gente quer passar para vocês. Passar a força, dizer que a gente vai estar unido pelo bem da nossa cidade. Dedé, eu passei, Angel, ia completar 12 anos agora na Procuradoria de Remígio. 12. E 6 anos com o prefeito, com o atual prefeito, com o prefeito André. Ele não respondeu a uma improbidade administrativa. Nunca foi condenado por nada, nada. A gente trabalhando junto e fazendo a coisa certa. Agora, depois que se juntaram, vocês já viram que lá dentro já tá aquela galera de novo. Voltou a galera de novo todinha pra dentro da prefeitura, Dedé. Prefeito André, presta atenção. Presta atenção. A galera vai fazer como o senhor fez com o Peba, botar o senhor no buraco. Escuta o que eu tô dizendo. Escute o que eu tô dizendo. Pois é, pessoal. Esse ano, esses dias, a partir da manhã em diante, com a justiça liberando o comício, acho que passeata, acho que botar o time na rua, aí o pessoal vai poder analisar e sentir a força do nosso município, de
quem realmente o povo está apoiando, de quem realmente o povo quer votar. Isso vai ser a prova viva. Antes de 2020, na campanha anterior, a gente ia para as ruas, a gente via. Media pelos comícios, media pelas reuniões. E hoje, com a internet, com a informação, ninguém sai da rua vestindo a camisa se não votar. Ninguém sai de Araque. Só vai quem vai apoiar e quem quer ser o candidato eleito. Então isso é uma grande importância. Eu quero aproveitar o grande momento. Aqui a gente está quase já chegando ao final do podcast Fala Remígio. Deixar os microfones abertos à disposição para o meu amigo, esse guerreiro Júnior Meira, para que ele possa fazer suas considerações finais. Fica à vontade, meu guerreiro, uma hora, ó, no instante passa. Ô, Dedé, foi muito rápido, é muito bom conversar aqui com você. Mandar um abraço e dizer da minha satisfação e da minha honra de trabalhar com a equipe do Jurídico que a gente montou. Toda a equipe do Jurídico, todos os advogados que estão lá, brilhantes advogados e advogadas, a exemplo de Luciana, de doutora Ana Luísa, de João Rafael, de Humberto, de muita gente, eu não vou citar mais não, mas muita gente, Mozaniel, que é o nosso gatão, o antigão, como se diz. Mandar um abraço para todos vocês, para Sandrinha, para todo mundo. Gente, me desculpem que eu não citei o nome. Para Yuri, para muita gente. Ítalo. Aí, vamos lá. E mandar um abraço para vocês. Mas no final, Dedé, caminhando pro final, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Vocês que são funcionários do município, vocês que são funcionários do município e do governo do estado, não baixem a cabeça. Não se entreguem. Nós temos uma equipe completa que vai dar assistência a vocês. A partir da próxima semana, nós vamos pegar todos esses que foram perseguidos e vamos ao Ministério Público, com os 15 advogados que nós temos, com todo mundo lá, fazer uma denúncia direta no Ministério Público com a doutora Graziele. Com todas as provas de quem se declarou primeiro e depois vem a demissão. Se declarou, tirou a foto e depois vem a demissão. E vocês vão ver que justiça em Remígio tem valor. Vocês vão ver que justiça em Remígio não alisa ninguém. E que o Ministério Público é um órgão fiscalizador e que nós vamos dar assistência aos comissionados, aos contratados e àqueles que forem perseguidos. E outra coisa, e aquele que não tiver coragem, que não vier, que tiver com medo de perder sua feira, que isso é normal, tem problema não. Tem problema não. Na hora lá vocês sabem o que vão fazer. Tem problema não. Vocês, o coração de vocês é quem manda em vocês. Não é político nenhum, nem eu, nem ninguém manda em vocês. Porque lá dentro, na urna, Dedé, só tem você e sua consciência. É isso aí. O espaço está aberto para Júnior, para pré-candidata, para vice, para todo mundo. O podcast Fala Remígio quer ouvir, muitas pessoas querem ouvir a declaração que Júnior fez, que a semana passada Paulinho, Júnior e tantos outros que estão para vir. Venham para aqui falar com o povo, porque amanhã é dado o pontapé inicial da campanha política do nosso município, amanhã e domingo. Aí, todos. Dedé, só interrompendo só um minuto. Só a última frase. Não admitiremos assédio moral. Não admitiremos assédio moral. Presta atenção em quem for fazer. Vocês vão ser processados. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a vocês. Pode ter certeza. E amanhã nós teremos, Dedé, a convenção. Amanhã uma e depois outra. Amanhã sintam-se os convencionados convidados, os filiados convidados, simpatizantes convidados. Vamos lá para a gente fazer uma festa da democracia, uma festa da liberdade e não a festa da agressão, a festa daquelas pessoas que dão pressão e que querem mandar em você pelo mísero emprego. Um abraço no coração de vocês. Esse defensor aqui vai ficar para ajudar todos vocês. Muito obrigado, Remígio. Vamos lá. Valeu!
Jeane Janine, um grande Jeane abraço, Janine. Adalberto Vitório, sua Diego esposa. Pinheiro, ó, Diego Pinheiro Dantas lá, nosso amigo Diegão. Um grande abraço a vocês e até o próximo podcast Fala Remígio. Valeu! Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste